Salve, salve, começando mais um vídeo. No vídeo de hoje, mais uma obra nova. Obra essa que vocês me pediram bastante, tanto aqui no canal quanto lá no Tico-Teco. Então já deixa muito like nesse vídeo e se inscreve pra gente bater a super meta de 100 mil inscritos. Quem sabe, né? Não custa sonhar. E batendo essa meta, a frequência de vídeos vai aumentar. Então vocês terão mais vídeos pra assistir toda semana. Agora, vamos de obra. Mas antes, se você tá sempre procurando um lugar pra assistir animes, séries, filmes, mas não consegue achar, ou quando acha, a qualidade é horrível, conheça a YouCine, uma plataforma onde você pode consumir conteúdo em alta qualidade com um grande catálogo. Então com certeza aquele anime que você estava querendo muito ver vai ter na YouCine. E o mais legal é que é gratuito. E você pode baixar no celular, no PC e na sua própria TV. Agora clique no link da descrição ou no comentário fixado e baixa a YouCine. A história começa com dois magrelos e 4 bichinhos olhando para um vasto campo, e o cara coloca uma bandeira naquele campo, e aqui nós somos apresentados ao Kinsuhu, que é esse cara segurando uma pá, e mais 4 bichinhos. E ele pensa que aqui o seu nome não é Kinsuhu, mas sim Lloyd Fronteira, e então ele levanta sua pá e finca ela no chão, e assim ativando sua habilidade, e essa habilidade rodeia todo aquele campo, e ele pensa que essa é a história de como ele, um engenheiro civil comum, mudou completamente este mundo, e depois de conseguir ver as possibilidades que ele pode fazer nessa terra, ele fala a Javier, e assim o Javier fala: sim, jovem mestre Lloyd. E o jovem mestre Lloyd, completamente pirado, fala que isso aqui tudo é dinheiro e começa a dar risada estranha sozinho, o que deixa o Javier bem desconfortável. Ele acha que finalmente ele enlouqueceu. E assim a cena muda para alguns anos atrás, e o sistema aparece dizendo que ele foi escolhido pelo Ser Absoluto como um candidato desejado aleatoriamente. E assim o sistema parabeniza ele, que acabou de acordar em um mundo diferente, falando que de agora em diante ele será um personagem do romance O Cavaleiro de Sangue e Ferro. E ele pensa: Cavaleiro de Sangue e Ferro? Essa não é uma novel que eu li ontem? E assim o sistema parabeniza ele de novo, dizendo que por favor dê o seu melhor, te desejo sorte. E ele fica pensando: onde eu vou dar o meu melhor? O que tá acontecendo aqui? Eu nem bebi, mas como posso estar vendo coisas tão irreais parecerem tão realistas? E assim ele se toca, pensando que esse é algum tipo de mundo que é visto frequentemente em romances online, e ele basicamente reencarnou em outro mundo. Mas fica pensando, porque ele acabou de acordar no chão de todos os lugares possíveis. E assim ele se levanta com muito frio, e se pergunta por que ele está assim. E o sistema já mostra um status de anormalidade, dizendo que a boca dele ficou desse jeito depois de dormir na rua. E o sistema começa a rir da cara dele. E ele, muito puto, bate no sistema e fala que essa é uma forma muito estúpida e irritante de falar. E assim, ele acredita que ele possuiu alguém de um romance. Mas como ele possuiu alguém? Na história do Cavaleiro de Sangue e Ferro, a pessoa que vive na zona rural e dorme na rua é o... Mas quando ele olha pra trás, alguém tá chamando ele, Jovem Mestre Lloyd. E quando ele olha, tem um cavaleiro se aproximando dele. E esse cavaleiro pergunta o que ele tá fazendo aqui, porque ele tava procurando ele por todos os lados. E ele percebe que esse cavaleiro tem cabelos brancos e é muito bonito. E esse cavaleiro fala que agora eles devem voltar para a mansão. E ele percebe que esse cavaleiro é o protagonista da história do Cavaleiro de Sangue e Ferro, Javier Azrahan. E ele fica pensando: mas esse cara é igual às ilustrações do romance. E ele acabou de me chamar de Lloyd. A reputação do Javier como espadachim já se espalhou por todo o continente na progressão da história. Contudo, de início ele era apenas um cavaleiro anônimo do Barão Arcos Fronteira. E o filho mais velho do Barão Fronteira é... Meu Deus. E assim que ele percebe, ele começa a ficar completamente pirado. E começa a gritar dizendo que ele é o Patife Lloyd Fronteira. E os dois se olham e o cavaleiro fica calado, mas fala que ele nunca chamou ele de Patife, e sim de jovem mestre. Mas é um alívio que você tenha autoconsciência. Ele solta um sorrisinho. E até o sistema fala que ele parece estar de bom humor, e o Proto só pensa que eles devem calar a boca. E assim eles voltam pra mansão. E o Javier começa a perguntar se ele não consegue lembrar do que aconteceu com você. Você bebeu até ficar completamente bêbado, então destruiu um bar. E você achou o caminho de volta pra casa por puro instinto, mas acabou desmaiando. E o Proto fica pensando que é como esperado de um Patife. E o Javier continua falando que o pai dele estava preocupado, então enviou ele para encontrá-lo, porque ele ficaria triste se o seu filho Patife voltasse pra casa com a boca fechada de vez. E ele pensa que o Javier tá falando de um jeito diferente. Tá basicamente ofendendo ele. E ele fica pensando que está muito frio, embora o chão esteja aquecido. Mas na real não tem nada aquecido. Esse é um mundo medieval fantasioso, então nada do mundo moderno vai ter aqui. E assim o Javier pede pra ele descansar, que ele vai reportar o incidente ao dono do bar amanhã. E o Lloyd pergunta se ele só poderia não fazer isso. Mas antes do Javier ir embora, o Lloyd pergunta: bom, a nossa família tem muitas dívidas, certo? E o cavaleiro fala que isso não é algo tão surpreendente. Ele simplesmente sai e fecha a porta. E o Lloyd fica pensando que ele sabe de tudo o que aconteceu no romance. Na última noite, na pequena casa dele, ele leu o último capítulo. E ele conhece o destino do Lloyd também. No início, o barão e a baronesa foram pegos por vigaristas. E o Lloyd, que era só um vagabundo e um grande bêbado, simplesmente foi pro bar beber todas e morreu depois de vomitar sangue. E ele levanta da cama e começa a gritar, dizendo que ele é um completo idiota. O que esse Lloyd Fronteira tá fazendo como um nobre? E ele tá tão miserável agora quanto ele já era na Coreia. E ele lembra que o sistema falou que ele foi escolhido pelo Ser Absoluto para ir para esse mundo. Mas fica pensando: que diabos esse Ser Absoluto tá fazendo? Me colocando pra possuir logo essa pessoa. E depois o dia amanheceu, e agora no dia seguinte, a baronesa está caminhando para o quarto do Lloyd e pergunta
pergunta pro Javier se o Lloyd destruiu realmente o bar na noite passada. E assim os dois se encontram. E o Lloyd fica pensando que definitivamente ele não fez isso. Na verdade, foi o antigo Lloyd. E assim a baronesa pede que, por favor, ele poderia pedir desculpas dessa vez. E ela, que não esperava muito dele, fica olhando esperando um não. Mas o Lloyd fica pensando, o dono desse corpo quem fez isso? Então quem tem que consertar isso deveria ser ele. Mas ele fica meio sem jeito e fala, bom, eu irei. O que deixa os dois muito surpresos, e o sistema notifica que os dois ficaram verdadeiramente confusos. E ele pensa que isso já era o esperado. E depois ele vai em direção ao bar para se desculpar com o dono. E os moradores da região começam a olhar para quem tá se aproximando. E eles veem que é o Lloyd Fronteira e o seu cavaleiro. E eles já começam a se esconder, o que deixa o Lloyd bem inculcado. E quanto mais ele vai andando, mais as pessoas estão correndo para se esconder dele. E quando ele olha para cima, tem um garotinho olhando pela janela. Mas na mesma hora, a mãe dele pede para ele não ter contato visual com aquele cara e simplesmente fecha a janela em seguida. E o sistema fala que o Lloyd Fronteira enoja os aldeões. E ele só pensa, realmente eu tô percebendo isso. E ele pergunta pro Javier porque ele continua seguindo ele. E ele fala que o senhor dele, o seu pai, pediu para ele ser o seu guarda e impedir que o incidente de ontem aconteça de novo. E ele pergunta se foi pedido para ele tomar conta dele. E ele fala que muito pelo contrário, é para proteger as pessoas do jovem mestre Lloyd. E o Lloyd fica pensando que deveria limpar sua imagem de ser um patife. Quando ele se torna um vagabundo, as pessoas vão falar mal dele mesmo em pequenos assuntos. Mas primeiro de tudo, ele deveria resolver as dívidas da família. Como o sucessor relaxado do estado, ele pode desfrutar de uma boa vida até ficar velho. É só ele conseguir pagar essas dívidas e viver sua vida normalmente. Ele fica pensando se ele tem algum hack, alguma trapaça depois de ele ter transmigrado para outro mundo. E ele percebe que tem uma habilidade. E no sistema mostra que uma das habilidades do Lloyd é a escória. E isso pode fazer as pessoas olharem de lado para ele. E também tem a habilidade bêbado problemático, que se ele usar essa habilidade, ele vai virar um cachorro. E ele começa a bater no sistema, só que o Javier não consegue ver. E ele fica pensando que o Lloyd tá pirado da cabeça. E daí ele percebe que eles passaram do bar. E ele pergunta pra onde o jovem mestre Lloyd tá indo. E ele fala que o bar é aqui. E por acaso você mentiu sobre pedir desculpas? E o Lloyd, que não sabia onde era o bar, porque ele não é o Lloyd Fronteira que eles conhecem, fala que tava distraído em seus pensamentos. E com isso o Javier fica bem desconfiado. E o Lloyd pergunta por que ele tá olhando pra ele assim. E ele fala que não é nada, pode ir. E assim ele abre a porta e fala com licença, o que já deixa o Javier bem surpreso. E ele fica pensando que ele parece diferente desde a noite anterior. É como se ele tivesse se tornado outra pessoa. E quando ele abre a porta, ele percebe que o bar tá realmente todo destruído. E assim ele senta na cadeira e se curva e fala que pede desculpas pelo que aconteceu ontem. E foi total culpa dele. E o dono do bar já fica em alerta máximo, preparado pra qualquer combate. E ele fica até gaguejando. Jovem mestre Lloyd, eu imploro, mas por favor, não faça isso. E o Lloyd fica pensando, é isso mesmo? Esse cara tá assustado com esse nojento canalha do Lloyd? Só porque eu tô tentando falar formalmente com ele? Então, já que ele não gosta disso, eu vou ser um pouco horrível. E ele só fala, bom, desculpe. Todo debochado. E o sistema fala que parece que ele não aprendeu a pedir desculpas. E o dono do bar, bem desconfortável, fala que tá tudo bem. Você não precisa pedir desculpas. E o Lloyd fica bem incomodado com isso. E depois que eles vão embora, ele fica conversando com o Javier, falando que ele pediu desculpas, mas a reação do dono do bar não foi muito boa. E o Javier fala que isso é óbvio. Ontem você não só destruiu toda a mobília, como destruiu as decorações também. E essas são as coisas que o dono do bar trabalhou duro pra conseguir. Se ele não receber uma compensação justa, ele não vai ficar satisfeito. Mas ele fica pensando que a família dele tá cheia de dívidas. E eles não recebem imposto das pessoas, então nem tem como ele pagar pelo conserto do bar. E ele pensa que é como esperado. Não tem nada que ele possa fazer a não ser pagar a dívida da família dele primeiro. E o Javier fala que não é isso. A condição da mãe do dono do bar se deteriorou devido ao frio do final do inverno. E agora ele está na situação por causa do comportamento violento do mestre Lloyd. Então ele obviamente deve estar muito aborrecido agora. E com isso Lloyd fica bem chateado. Ele fica pensando que estava um pouco frio realmente na noite passada. E mesmo com a lareira dentro do seu quarto, ainda não foi o suficiente para aquecer aquele lugar. Então deve ser difícil para aquele velho homem se manter aqui no frio. Porque aqui não tem piso de laje de pedra aquecida igual na Coreia. Mas daí ele para e tem um sentimento muito estranho. É como se algo estivesse brilhando dentro da sua cabeça. E quando ele percebe, a energia simplesmente apareceu. E dessa forma várias luzes começam a conectar dentro da sua cabeça. E ele fica pensando que nesse lugar não existe o conceito de piso de pedra aquecida. E se ele conseguir construir isso nesse mundo, com certeza vai vender muito. E aquele patife do jovem mestre Lloyd que não consegue nem sonhar sobre isso, pra ele, que é o Kim Soo-woo, é definitivamente possível. O curso que ele fez na Coreia era de engenharia civil. E ele foi capaz de construir a sua própria casa no exército. E a construção foi dia e noite. E ele fica muito animado, dizendo que esse é o começo de como ele vai pagar as dívidas da família do barão e ficar rico. E assim, ele todo feliz pela ideia que ele teve, ele fala que agora eles vão voltar pro bar. O que deixa o Javier bem surpreso, perguntando por que eles vão fazer isso. E o Lloyd fala que essa é a sua primeira ordem. E assim o sistema aparece dizendo que a sua verdadeira jornada começou. O sistema de RP foi impulsionado, que significa ponto de relacionamento. E agora ele tem 0 de RPS. E ele olhando pra isso fica bem surpreso. Mas ele vê que aqui não tem nada explicando pra que esse RPS serve. Mas ele vê que você pode obter RPS melhorando as relações com os personagens-chave. E se são personagens-chaves que o sistema tá falando, o Javier com certeza é um. E ele percebe que a impressão favorável dele pro Javier é de menos 30. E ele pensa se isso não é muito baixo. E ele bem desconfortável só fala, bem Javier. E ele pergunta o que o jovem mestre deseja. E ele diz que acha que o Javier é realmente muito bonito. E esse sistema fala que ele quer ser simpático. Mas pro Javier ele perdeu um ponto de impressão favorável. E ele diz que ele sabe muito bem disso. E o Lloyd
Lloyd fica pensando por que diminuiu ao invés de aumentar, ele não gosta de elogios. E depois disso eles voltam pro bar, e agora o Lloyd tá conversando com o dono do bar, falando que ele é o contratante, o hospedeiro e o operador. E ele irá pagar por todos os objetos que ele danificou, cobrindo o custo inteiro da construção. E agora, por favor, assine isso. Só que o dono do bar fica olhando pra ele, e o sistema diz que ele tá suspeitando do que o Lloyd pode fazer depois que ele assinar esse contrato. E ele pensa que esse cara que ele possuiu é muito problemático, e a reabilitação dele vai ser bem difícil. E ele pensa que não queria usar esse método, mas ele tem que usar a imagem dele de um vagabundo. E ele começa a falar que eles sempre vão ver um ao outro de qualquer jeito. Então por que você simplesmente não pode confiar em mim dessa vez? E ele percebe que no final ele fala dessa forma deu certo. E depois que ele pega o contrato, ele fica muito feliz, falando que o primeiro contrato foi um sucesso. E ele fala que foi uma excelente escolha pra ele, e você não vai se arrepender. E o Javier só fica olhando, mas o que diabo desse contrato tava dizendo? E agora no mesmo dia, algumas horas depois, ele tá com a pá na mão e ele começa a pensar que ele fará isso pequeno. Então não há necessidade de medidas precisas. Só que o Javier pergunta pro Lloyd se ele ameaçou o dono do bar e ainda fez ele assinar um contrato. Você está criando um novo padrão de má conduta agora? E o Lloyd só olha pra ele e fala que você é mais lógico do que parece. Mas você já ouviu falar de distorção cognitiva? E o Javier pergunta o que é isso. E ele fala que desde que ele tem feito isso e aquilo no passado, ele irá fazer isso e aquilo de agora em diante. E basicamente ele tem que agir dessa forma porque é a forma que o pessoal mais conhece ele, pra não ficarem tão desconfiados. E o Lloyd fala que experiência e estimativa são ambas as coisas que são provenientes do passado, certo? E o Lloyd fala que ele irá fazer eles sorrirem. E ele com certeza vai fazer o dono e a mãe dele sorrir, não importa como. E assim ele já começa a cavar um buraco ali. E ele fica pensando que o sorriso deles poderá ser a fundação do dinheiro dele. Porque no final ele não tá nem pensando em fazer uma bondade, mas sim ganhar muita grana. E dessa forma ele começou a cavar o solo e bater com força e repetir isso várias e várias vezes. E depois pegou madeira serrada, que pertence ao armazém da família do barão, e fez uma estrutura básica de madeira pesada. E agora ele deve aplicar o solo de argila vermelha da beira do rio pro exterior. E depois de alguns dias construindo isso, ele tá muito cansado, pensando que esse corpo fisicamente é muito fraco. É, realmente, o maluco é da finura do meu dedo midinho, pô. Só que o Javier chega e fala que foi bem rápido isso aqui. Mas o Lloyd começa a gritar que isso levou uma semana inteira. E o Javier olhando pra ele pensa se ele realmente conseguiu fazer isso. E ainda tá mantendo o contrato dele com o dono, mas ele ainda não consegue acreditar que o Patife Lloyd Fronteira realmente fez isso. E o Lloyd, que tá morto de cansado, fala que o corpo dele inteiro tá doendo. Só que ele não tem tempo pra descansar. E assim ele pega o machado e vai continuar partindo madeira. Só que com um corpo tão fraco e exausto da forma que ele tá, faz com que o machado puxe ele pra trás, porque ele tá morto. Só que o Javier consegue segurar ele. E simplesmente pega o machado e pergunta o que ele deve fazer. E o Lloyd explica que ele deve fazer mais ou menos um retângulo da grossura de um dedo. E assim ele simplesmente pega aquelas madeiras e joga pra cima. E com o machado ele corta elas parecendo Fruit Ninjas. E assim ele basicamente fez o que o Lloyd faria em horas, em apenas alguns segundos. O que deixa o Lloyd bem surpreso. Ele só dá um joinha pra ele. E ele bem sério pega no ombro do Javier e pergunta se ele não pode ajudar a cavar também. O que deixa o Javier bem surpreso com a cara de pau dele. Porque ao invés de estar agradecendo ele tá pedindo é mais. E isso é exatamente como a personalidade dele é. E o sistema diz que o Javier se arrependeu de ajudar ele. Só que o Javier fica tremendo com os planos maléficos do Lloyd. E o Lloyd começa a perguntar se ele não tá ajudando apenas por curiosidade. Na verdade, o que você tá pensando é o que diabos esse cara irá causar de problemas de novo. Não é isso? E você quer ver o resultado imediatamente. Mas pra isso a gente tem que terminar o trabalho o mais cedo possível. Então vamos fazer isso juntos. E o Javier fica bem desconfortável, mas o que ele tá pensando é exatamente como o Lloyd descreveu. E ele se pergunta como é que uma pessoa pode mudar completamente em apenas 2 dias. E ele não tem outra escolha além de terminar isso aqui o mais rápido possível pra confirmar sua tese. E assim os dois começam a cavar e bater no chão. E fazer isso repetidas e repetidas vezes. E agora finalmente, depois de alguns dias, está pronto. E o Lloyd finalizou o seu primeiro trabalho. Mas o Javier fica olhando pra placa e pergunta que tipo de letra é essa. E ele fala que esse é o seu logotipo. E o Javier fica, o quê? Mas que diabos é o logotipo? E o Lloyd só fala pra deixar pra lá. Então agora eles têm que verificar o tipo de problema que ele causou pro dono. O Javier fica bem pensativo pra ver o que diabos isso aqui é. E depois de algumas horas, o dono do bar e a sua mãe chegam. E assim que eles entram, eles ficam muito satisfeitos. E a velhinha simplesmente se deita no chão e fala que isso aqui é ótimo. Ela sente que as suas juntas rígidas estão afrouxando aos poucos. E o dono do bar, que tá até suando, pergunta como isso aconteceu. E o Lloyd olhando pra eles, pensa que é natural que as pessoas desse mundo se surpreendam. E esse é o poder da mágica do Gundel Wodoo, que é basicamente um método tradicional coreano de esquentar a casa e aquecer o chão do quarto. Pelo que eu entendi é isso. Você pode pensar que é como se fosse um círculo mágico esquentando ela. E o dono do bar fica muito feliz e tá muito agradecido. E fala que já faz muito tempo que ele vê a mãe dele sorrindo dessa forma. E isso deixa o Javier muito perplexo, pensando que foi exatamente o que ele disse antes. O dono e a sua mãe estão sorrindo. E ele olhando pro Lloyd pensa, mas o que diabos esse cara fez? A forma de falar, suas expressões faciais e tudo mudou. E ele trabalhou duro pra manter a promessa que ele fez pra um cidadão. Ele realmente queria fazer eles sorrirem. Eu não posso acreditar que um cara como o Lloyd Fronteira esteja agindo dessa forma. Isso é quase impossível. Mas depois que ele vê o sorriso muito feio desses dois, ele também sorri. E fala que agora as duas pessoas estão realmente felizes. E assim o Lloyd ganha 36 pontos de RPS, devido à impressão favorável do Javier aumentar 2 pontos, indo de menos 31 pra menos 29. E o Lloyd, bem contente, pergunta pro Javier se o que ele tá pensando agora é como esse cara pensou nisso, se ele é apenas um lixo. E o Javier só fala que não, mas o Lloyd fala que ele tem certeza que ele tá pensando nisso. E o Javier só fala que não totalmente, pelo menos. E o Lloyd, que tá bem feliz com o resultado das coisas,
coisas, fica pensando que ele conseguiu executar o seu primeiro trabalho aqui. E ele teve que gastar bastante dinheiro com madeira, mas isso não é importante, porque esse modelo de casa é meramente para promoção. E depois de alguns dias ele começa a chamar várias pessoas da cidade para visitar aquele lugar. E o pessoal entra, se senta e depois sai pegando fogo. E o pessoal fica bem surpreso, porque as pessoas estão saindo e estão basicamente fervendo. E depois que cada um sai, o Lloyd fica perguntando para eles se eles não acham isso incrível e se eles não querem um quarto assim na casa deles. E o tipo A é uma construção separada, mas o tipo B, você pode remodelar o chão existente na sua casa. E se você assinar ambos, poderá ter um desconto de 10% no custo da construção. Só que os caras ficam bem nervosos com assinar o contrato com o patife do Lloyd. E o Lloyd percebe que o pessoal ainda não confia nele, fala que ele se vê um monte de vezes. E porque ele não pode só confiar nele dessa vez. Você não consegue nem confiar em mim, você vai mesmo ser assim? E com um preço como esse é um bom acordo. Mas depois alguém chega e fala: Lloyd, o que diabos você tá fazendo agora? E esse é o pai do Lloyd, o Arcos Fronteira. E a impressão favorável dele pro Lloyd é de -20. Nossa, você tem uma impressão desfavorável do seu próprio pai? Esse Lloyd Fronteira é realmente um desgramado. E o Lloyd vendo esse -20 fica bem preocupado. E depois daquele momento, agora já é noite e o Lloyd volta pra mansão. E ele tá jantando com seu pai numa mesa gigantesca. E o Lloyd fica pensando que não tá se movendo muito pra evitá-lo. Mas se ele não deixar o Lloyd trabalhar na construção, vai dar ruim. Só que o pai dele fala que ele quer ouvir o que ele tem a dizer sobre o que ele tá fazendo. O que você tá tramando dessa vez? E o Lloyd, já curto e grosso, fala que o dono ordenou um quarto aquecido, então ele construiu pra ele. E o pai dele fala: você está fazendo acordo com pessoas do estado? E ele fala que parece que o pai dele já sabe de tudo. E assim ele fala que a prioridade deles é olhar pra população. E mentir e enganar eles não será tolerado aqui. E o Lloyd fala que não tá fazendo isso e pede pra ele não se preocupar. E já que parece que você não tem mais nada a dizer, ele vai sair primeiro. Só que no meio do caminho pro Lloyd sair, o pai dele pergunta se ele tá fazendo isso pela situação da família. E você tem olhos e ouvidos também, então você deve saber o que tá acontecendo. Mas eu não quero que você se preocupe, seu pai vai superar essa situação imediatamente. Então não desvie do caminho correto. E o Lloyd fica bem incomodado e só se vira olhando pra ele. E pensa que ele já ouviu antes. Isso do seu antigo pai, o pai do Kim Soo-Woo. E ele pensou que tava realmente tudo bem naquela época. Mas isso é só uma mentira. E não está nada bem. E dele continua indo embora e fala pro pai dele não desistir, porque ele também vai aguentar firme. Pensando que alguns anos atrás, a essa altura, ele teria dito a mesma coisa pro seu pai também. E ele caminhando pela mansão fica pensando que agora ele tem 32 solicitações do tipo A e 57 do tipo B. E ele já recebeu metade do pagamento pela construção. Mas ele andando pela mansão dá de cara com dois caras que parecem muito vigaristas. O gordinho é o Mitloff e o outro velho é o Shiloh. E depois que ele passa pelos dois, ele fica pensando o que tá acontecendo aqui. Eles acabaram de passar pelo filho do barão sem cumprimentá-lo. Será que essas pessoas são realmente quem eu tô pensando? E assim, em outro momento, um daqueles caras tá sentado na mesa do barão e pergunta quanto mais ele vai adiar. E o gordinho fala que ele só tem 5 dias até a data marcada. E se você continuar choramingando, nós não iremos ficar parados também. E o pai do Lloyd só fica calado nessa situação. E o magrelo começa a ser bem arrogante e pergunta por que ele não tá falando nada. Por que você não arruma dinheiro vendendo as coisas da sua mansão? E o Lloyd fica só espiando de cantinho e pensa que esse é um ótimo momento. E ele dá esse sorrisinho maléfico dele e pensa que essa é a hora de aparecer. Porque um tempinho atrás, ele tava pensando que ele recebeu algum RPS depois de surpreender o Javier. E o sistema explica pra ele que suas habilidades podem aumentar se ele usar o RP que ganhou. E o Lloyd fica bem surpreso, dizendo que esse pirralho mensageiro sabe muito bem explicar as coisas. E depois disso, ele começa a aumentar o nível das suas habilidades com seu RP. E dessa forma, o sistema começa a fazer um check-up do conhecimento que ele tem, como conhecimento de mecânica de solo, mecânica hidráulica, mecânica industrial, água e esgoto, estrutura em metal, design, projeto de concreto. E depois que o sistema faz um check-up em todos os conhecimentos que ele tem, fala que ele é muito mais inteligente do que ele achou que seria. E o Lloyd fica muito puto, dizendo que quando ele era o Kim Soo-Woo, ele era um bolsista com notas muito altas na faculdade. E depois do check-up, o sistema dá duas opções de habilidades pra ele: medição básica, que custa 15 RPS, e design básico, que custa 20 RPS. E o Lloyd fica pensando que ele não sabe do que isso se trata, mas ele tem RPS suficiente pra comprar as duas. Então ele basicamente compra as duas. E assim o olho dele começa a brilhar, porque todo aquele conhecimento daquela habilidade tá transferindo pro corpo dele, e com esse olho brilhante que ele tem, ele abre a janela e olha pra fora. E fica muito chocado com essa habilidade, se perguntando se isso é realmente real. Ele tem uma medição tipo por GPS, ele pode simplesmente medir as coisas com seus próprios olhos. Isso é muito roubado pra um engenheiro, né? E com o design básico, ele só com a mão consegue fazer o design das casas e das suas construções, o que também é muito roubado pra quem é engenheiro. E depois ele senta na cama e pensa que o trabalho dele agora vai ser definitivamente muito mais fácil. E ele pode até colocar o Javier e outras pessoas para trabalharem sozinho nas construções. Mas se pelo menos ele tivesse conhecimento em maquinária pesada, não seria possível construir uma escavadeira? Mas o sistema fala que isso é possível, ele pode invocar uma, o que deixa o Lloyd muito surpreso. E daí a notificação aparece com o título: espécie de fantasia sorteado aleatoriamente. Invista RPS para desenhar uma espécie ilusória, características diversas, habilidades diversas, escolha um parceiro de fantasia leal agora. E o Lloyd fica lendo aquilo e se pergunta se isso não é uma propaganda enganosa. Mas na mesma hora ele percebe que um desenho é 50 RPS. E ele pensa que isso é um absurdo, ele só tem um RP agora. Então ele vai ter que ganhar favores dos personagens-chave. E agora voltamos pro momento onde aqueles dois vigaristas batem na mesa e falam que querem seu dinheiro a todo custo. E o gordinho, que é totalmente nojento, fala que ele sabe um bom lugar onde a mulher dele e as empregadas iriam ser vendidas bem. Mas
depois que ele fala isso, o Barão Fronteira vê o Lloyd entrando, e quando o gordinho se vira, pergunta se esse não é o filho problemático dele. Mas por que esse garoto tá intervindo nas conversas dos adultos? Se você não sai mais na hora, o Lloyd já interrompe ele, falando que chega, me deixe ver a carta de convite. E os dois caras ficam bem surpresos, do que você tá falando? E o Lloyd fala que a lei nobre do reino, artigo 3, seção 6, diz que todos os nobres do reino possuem o direito de proteger seus direitos e interesses, e entrar na mansão de um nobre sem um convite será equivalente à invasão. E isso é o que está declarado na lei. E os dois caras começam a gritar, perguntando que tipo de besteira ele tá falando. Eles nunca ouviram falar dessa lei. E o Lloyd fala que já que vocês dois não sabem, por que não verificamos juntos? E assim ele chama o seu fiel escudeiro Javier. E o Javier entra na sala. E na mesma hora o Lloyd solta aquele sorrisinho maléfico dele e manda ele cortar o braço dos invasores. O que deixa os caras chocados na hora, se perguntando se ele é louco e se ele quer ir pro tribunal. Só que o Lloyd tá todo confiante e pergunta se eles não podem verificar a lei agora, assim como ele disse. E vamos ver de que lado o tribunal vai ficar no final. E assim o Javier tira sua espada, o que deixa já os dois muito assustados. E os dois já começam a correr, dizendo que ele não vai facilitar pra eles, e você vai se arrepender disso. E depois que eles fecham a porta, o Lloyd só fala que isso é um absurdo. Só que o pai dele fica muito surpreso com o que o Lloyd fez. E fala, Lloyd Fronteira, o que diabos você tá fazendo agora? E ele tá muito assustado, falando que isso não vai ajudar na situação deles. Mas o Lloyd já pega aquele saco e coloca na mesa. E ele fala que ele já ia dar todo o pagamento inicial que ele recebeu. Mas primeiro, isso aqui será pra esse mês. O que deixa o pai dele bem confuso, ele pergunta se ele tá recebendo dinheiro das pessoas. Você tá realmente extorquindo eles dessa forma? Mas na mesma hora o Javier pede pro senhor não se preocupar. Ele não tá fazendo isso. Ele vem monitorando o Jovem Mestre pra que ele mantenha sua promessa com as pessoas. Então isso não tá acontecendo. O que deixa o pai dele bem surpreso, porque ele olhando para as expressões do Javier, ele parece estar falando a verdade. E depois de entregar o dinheiro, o Lloyd só fala que agora eles estão indo. E depois que eles saem, o Javier pergunta como ele sabia da lei, dizendo que achou que ele era um completo ignorante. E o Lloyd só fala que ele encontrou por aí. E ele pensa que ele realmente achou a lei, através do Javier no romance, porque depois da morte do casal, os dois agiotas queriam cavar para pegar os corpos e vender. Só que nessa hora o Javier vai e fala, a lei nobre do reino, artigo 3, seção 6. Todos os nobres do reino têm direito a proteger seus interesses e direitos. E depois de fazer isso, ele cortou a cabeça dos dois caras. E foi lembrando disso que ele já sabia da lei. E ele pensa que é muito conveniente ele saber de toda a história. Mas agora, de qualquer forma, a notificação deve aparecer. E dessa forma, a sua favorabilidade com seu pai aumenta em mais 6. E ele adquiriu 60 RPS, indo pra 61. E ele fica muito feliz dizendo que é como planejado. A espécie de fantasia tá esperando por ele. E depois que ele consegue o RP suficiente pra invocar aquela espécie de fantasia, ele vai pra um local separado da sua mansão. Ele fica olhando pra um lado e pro outro pra ver se não tem ninguém. E agora ele dá o giro aleatório. E assim uma luz começa a aparecer na frente dele. E várias engrenagens começam a aparecer em um círculo mágico. O que faz ele ficar muito surpreso. Mas ele não ficou surpreso tanto pelo efeito em si, mas sim pelo tamanho, porque é muito pequeno. E desse círculo mágico começa a sair um ser que não sabe falar nenhuma palavra correta. E ele pensa que esse ser só tá fazendo barulho. Mas depois ele percebe, sai um pequeno serzinho. O que faz ele ficar nada empolgado. E depois que esse ratinho pula pra fora do círculo mágico, ele fica todo animado e fica olhando pro Prota. Só que o Prota faz uma cara de nojo e fala que ele foi um completo fracasso. O que deixa o ratinho muito triste. Ele começa a chorar e espernear. Muito triste, ele fica desesperado e gritando com o Prota. E o Prota só fala pra ele que se ele não é um fracasso, o que ele pode fazer por ele? Quais são as suas habilidades? Um tiro de bolota, como se fosse uma bala? Eu não preciso de nada disso. Mas o ratinho fala que não é isso, ele tem a habilidade que ele precisa. E daí o Prota fala pra ele mostrar o que é. E assim ele começa a mastigar algo e cospe. O que deixa o Prota bem com nojo. Mas quando ele pega, ele percebe que esse é o manual dos Pudongs. E tá aí, os Pudongs são hamsters fofos. E cuide deles com amor. Essas são as instruções. Alimente o Pudong com sementes de girassol e sua constituição pode ser alterada com eles. E a semente de girassol vermelha fará o Pudong ficar gigante, mas perde o efeito em 12 horas. E a azul fará o Pudong ficar pequeno. E aqui diz que ele tem que usar isso antes da semente vermelha perder o efeito. E ele pode comprar 2 sementes por 1 RP. E ele pergunta o quão grande ele pode ficar, do tamanho de um humano pelo menos, pensando que ele deveria checar pessoalmente. E assim ele dá aquela semente vermelha pra ele, pensando que se ele ficar pelo menos do tamanho de um humano, vai ser um pouco útil. Mas depois que o Pudong começa a comer aquela semente, o Prota fica completamente assustado, porque o corpo dele começa a brilhar. E depois de um pequeno momento, o corpo do Pudong já bate na cara do Prota e ele é jogado pra longe. E quando ele percebe, o Pudong tem pelo menos 5 a 10 metros de altura, o que deixa ele completamente assustado. E agora o Pudong, que tava desesperadamente tentando se explicar pro Prota, tá tirando sarro da cara dele. E a habilidade que o Pudong tem é escavação nível 1. E ele também tem a habilidade de endurecimento de solo rolando no solo. E ele também tem a bolsa de bochecha, onde ele consegue guardar toda a areia e tudo que ele cavou dentro do seu estômago. E depois ele cospe e vira tipo um bloco de concreto. E o Prota fica muito feliz depois de ver essa habilidade muito estranha, dizendo que o problema que ele tinha com máquinas pesadas já está resolvido. E agora ele volta pra sua casa, pensando que se de repente ele aparecer com um bundong desses, as pessoas vão achar minimamente suspeito. E ele dá esse sorrisinho sem vergonha dele e fala que ele vai sempre levar um livro de invocação com ele para enganar as pessoas. E agora ele tá bem feliz porque resolveu o maior problema dos trabalhadores para construção de larga escala, a questão das máquinas. E depois no dia seguinte ele já organizou todos os trabalhadores perto dele. E ele começa a falar que a segurança vem em primeiro lugar e pede para todos eles repetirem essa frase. Só que os trabalhadores são mortos e preguiçosos. E eles não entendem muito bem o que ele tá falando. E o Prota olhando pra eles só pensa que eles são completo inúteis, pensando que o Barão tem muitas dívidas, mas porque eles ainda não foram demitidos. Mas ele fica feliz
por eles serem tão preguiçosos, porque assim ele não vai ter que pagar adicionais pela mão de obra. E ele começa a gritar novamente, dizendo para eles escutarem atentamente. O lugar onde eles devem se unir é no exército. E qual é o foco dos militares? É carregar as suas operações. E agora vocês podem ver aquela terra. Eu desenterrei essa terra trabalhando dia e noite. Mas ele lembra que na verdade foi o Pudong que fez isso em menos de 30 minutos. E agora eles vão dar o primeiro passo mais importante, para reviver a propriedade deles. Eles vão construir um projeto de sala aquecida para as pessoas da propriedade. E para isso eles primeiro precisam mover a terra para o local da construção. O que deixa eles bem incomodados, porque eles são uns baita preguiçosos. Mas o Proto fica pensando que a reação deles já era como esperado. E assim quem chega atrás dele é o Cavaleiro Sênior Newman, perguntando o que ele acabou de pedir para a tropa dele fazer. E o Lodge fica olhando para aquele cavaleiro e dá um sorrisinho maléfico como sempre, porque ele já estava esperando que essa pessoa se apresentasse. E ele lembra que existem 3 cavaleiros nessa propriedade. E um deles é o Newman. Abaixo dele tem o Baia. E por último, e não menos importante, o protagonista da novel, o Javier. Eu não sei se é Javier ou Javier. Eu vou chamar de Javier porque sempre mudo da tradução, então vou chamar assim. E ele lembra da história da novel, que no começo dela foram o Baia e o Javier que se permaneceram leais à propriedade até ela colapsar. E essa pessoa foi a primeira a trair e deixar o barão, porque foi devido ao Nelman que vendeu informações sobre o barão para os Winderlands. Ele é o único que tem muito o que pagar. E ele fica olhando meio irritado com esse cara, pensando que como uma pessoa como essa pode ser um cavaleiro sênior. E dele já vai todo convencido falando com ele, perguntando o que ele acha do que eles estão fazendo. E o Newman fala que ele não pode acreditar que ele tá usando seus militares para fazer trabalho sujo. E como chefe dos cavaleiros, ele não pode aceitar isso. E o Proto pensa que isso é muita besteira. O que ele tá fazendo é só conseguir dinheiro para pagar as dívidas. E ele diz que no final ele já recebeu a permissão do barão, então ele não tem o que falar. Mas o cavaleiro fala que ele não sabe o método que ele usou para enganar o Lorde. Mas eles têm que olhar pro passado do Mestre Lodge. E ele assume que ele quer usar os militares para propósitos pessoais. E pergunta se ele está errado. E o Lodge fala: não, você está certo. O que deixa o cara completamente maluco. Ele fica muito puto. E ele fica olhando pra ele pensando que ele tem uma mente fraca. Se ele jogasse jogos online de hoje em dia, ele ia desistir facilmente. E agora ele simplesmente finca sua pá no chão e fala que agora ele devia experimentar fazer isso. E simplesmente joga toda aquela areia pra cima do cavaleiro, o que deixa os trabalhadores muito surpresos por ele estar fazendo isso com um cavaleiro sênior. E o Lodge fica todo confiante olhando pra ele. E ele acabou de tentar manchar a reputação de um cavaleiro, pensando que ele é só um filho inútil de um barão que em breve vai estar falido. E o Lodge bota a mão no ouvido querendo zoar com ele, perguntando o que ele disse. Você quer remover a insígnia de patente e lutar? E assim ele basicamente aponta a sua pá, que ele não é nenhuma arma, ele aponta a pá mesmo pro cavaleiro e fala que agora é a hora do duelo. O que deixa o cavaleiro sênior puto e ao mesmo tempo muito chocado, dizendo que ele vai se arrepender de fazer isso. E depois disso, agora na mansão, ele começa a conversar com o Javier, falando que o duelo dele com o Newman é em um mês. E o Javier pergunta se ele tem confiança que pode vencer. Mas o Lodge, que já sabe do resultado, pergunta se ele é um idiota. É claro que ele não tem confiança. O oponente dele é chamado de Coração de Mana e também é um especialista de espadas júnior. E ele é apenas um miserável. Como ele poderia enfrentá-lo? Por que você tá perguntando isso? Você consegue ao menos raciocinar? O que deixa o Javier muito puto. Ele já pega na espada, mas desiste, pensando que ele não pode acreditar que esse maluco jogou areia no cavaleiro sênior e ainda chama ele pra um duelo, pensando que pro plano de fazer dinheiro dele, ele pediu ao barão um favor. E em seguida começou a discussão e me deixou de lado. E assim ele apontou o Baia como um supervisor substituto e comandou o batalhão de construção. Então eu não posso acreditar que ele não esteja confiante pra essa luta. Eu realmente não consigo entender ele. E vendo essa cena completamente nojenta, ele pensa que ele realmente quer cortar o Lodge em vários pedacinhos. E depois de limpar a mão, porque pelo menos ele é higiênico, ele fala pro Javier que ele precisa dele pra uma coisa, pra ensinar ele a usar a espada. E o Javier muito sério só fala que não quer. E o Lodge fica bem puto e pergunta por quê. E ele fala que primeiro de tudo, é o dever dele cuidar do jovem mestre Lodge. E segundo, o jovem mestre Lodge é como uma escória. Pense comigo, se um escória aprender esgrima, seria perigoso pras pessoas ao redor. O que deixa o Lodge bem irritado, perguntando se ele pode ao menos falar algo bom. Mas o Lodge fala que de qualquer forma, já que você não quer me ensinar esgrima, vamos fazer um trato. Você dá aulas de esgrima e eu posso tratar da sua insônia. O que já deixa o Javier bem surpreso, pensando como é que ele sabe disso. Só que o Lodge tá muito confiante, porque ele já sabe de toda a história da novel, então ele conhece o Javier muito bem. E ele começa a pensar que na novel, os cavaleiros são divididos em 4 níveis: Expert Júnior, Expert Espadachim Júnior, Expert Espadachim Intermediário, Expert Espadachim Avançado e Mestre Espadachim. E o nível do Javier é Expert Espadachim Avançado, e logo ele vai se tornar um Mestre Espadachim. E a razão dele não conseguir dormir corretamente é devido aos seus nervos sobre-humanos serem tão afiados. Essa é a tão falada Síndrome do Mestre Espadachim. E ele fica pensando que essa informação não está disponível na área rural, então esse cavaleiro ignorante não deveria saber sobre isso. E ele pergunta pra Javier se ele concorda com esse negócio ou não. E é inútil fingir que você não sabe disso. Tá na cara que você tem insônia, tentando enganar ele. E no fim o Javier cede e fala que vai dar uma chance. E o Lodge fica feliz e fala que não vai ser fácil pra ele. E o Javier dá um sorrisinho descarado e fala que, claro, com certeza você vai falhar. Ele tem várias coisas que pode curar a insônia dele, começando com terapia cognitivo comportamental, ervas medicinais, terapia aromática e várias outras. Mas nada funcionou até agora. Mas depois de um tempinho ele já tá dormindo abraçado com seu travesseiro. E o Lodge só fala que ele é um bastardo idiota, porque ele sabe exatamente como tratar a insônia dele. E ele pensa que acidentalmente ele caiu no sono quando ele estava listando as técnicas mágicas. E as 18 técnicas mágicas são conjuradas do livro do Major, e são tão chatas que fazem qualquer pessoa dormir. E agora ele fica muito empolgado, dando esse sorrisinho dele, e fala que agora as técnicas de espada do Javier serão dele. Agora no dia seguinte, o Javier tá brilhante como nunca, porque dormiu muito bem, e fala que agora o Lodge vai ter que dar 50 voltas. E ele pensa que ele começou a correr sem nem reclamar. E depois
depois de um tempinho ele consegue dar uma volta completa, mas já tá morto, falando que ele odeia fazer isso e pede pra ele ensinar logo as suas habilidades. E depois ele consegue dar a segunda volta, e quando passa perto do Javier, diz que ele não esperava por essa, né? Você deve ter pensado que eu não conseguiria fazer isso sem começar a reclamar. E depois da terceira volta ele já tá completamente acabado. E fala que o que ele devia estar pensando é que ele não tem nenhum talento e ele não serve pra isso. O que deixa o Javier bem irritado e surpreso, porque ele tá fazendo isso sem reclamar, já deu 3 voltas. E o Lloyd começa a correr e gritar perguntando o que ele tá achando disso. Ele vai correr até o final. E esse sistema diz pra ele que a skill passiva Ser Feio evoluiu pro nível 4. E essa habilidade serve pra qualquer pessoa que vê ele, vai pensar que ele é um estúpido e vai ter vontade de bater nele. E o Lloyd começa a gritar dizendo pra jogar essa skill fora. E ele continua correndo, mas já tá muito morto, pensando que seria mentira se ele dissesse que não está muito cansado. Mas isso não é nada comparado a quando ele estava na Coreia. Ele não tinha família pra receber ele, e sempre que ele abriu seus olhos, ele só tava em um cubículo. Só cabia sua cama, uma mesa e um banheiro. E ele carregava tijolos para o quarto andar de uma construção todo dia. E carregava caminhões de caixas toda noite, só pra não morrer de fome. Sempre desejando que algum dia ele teria algo melhor. Pensando que lá no fim do túnel poderia ter uma luz pra ele. Mas essa luz sempre se apagava, e ele continuou correndo pensando que comparado à dor e o desespero daquela época, isso aqui não é nada. E ele continuou correndo e já até anoiteceu. E o Javier olhando pra ele pensa que ele tá sendo tão sincero correndo, que ele vai dar uma chance. E ele vai ensinar a sua técnica de espada pro Lloyd. E assim ele recebeu o aviso que a impressão favorável sobre ele, do Javier, aumentou em 1, indo de menos 29 pra menos 28. E assim ele adquiriu 18 pontos de RPS. E agora ele tem 29. Agora de noite eles voltam pra mansão. E tá aquele cavaleiro sênior e o barão conversando. E o barão fala que como ele pode ser tão rude com alguém que vem protegendo sua família por 5 gerações. Eu pensei que ele finalmente estava sendo racional esses dias, mas parece que eu interpretei ele mal. E é o dever moral dele cancelar o duelo. Mas ainda assim ele é o futuro sucessor dessa propriedade. Então não seja muito duro com ele. À medida que ele ficar gravemente ferido, faça-o voltar à realidade. E esse velho louro só fala que vai aceitar o pedido, pensando que ele não sabe se vai ser capaz de se segurar no duelo. Mas ele vai bater muito naquele patife arrogante até matá-lo. E se o barão fizer muito barulho por causa disso, eu vou matar ele junto com a baronesa. E disfarçar isso como se fosse suicídio. E no fim vai ser como ele planejou. Ele vai se mudar daqui pra um lugar maior. E nos seus pensamentos ele começa a agradecer o jovem mestre Lloyd, pensando que o plano dele será bem sucedido, mais cedo do que o esperado. E depois disso, um mês se passou. E agora eles estão no dia do duelo. E tá todo mundo na expectativa do Lloyd apanhar muito pro cavaleiro sênior. E o cavaleiro com sua espada na mão pergunta se ele tá preparado. E o Lloyd com a pá na mão tá muito confiante e dá aquele sorrisinho dele. E pergunta se ele está preparado pra apanhar. E esse pessoal vendo ele com uma pá na mão se pergunta como é que ele vai lutar com o cavaleiro Newman com uma pá. E isso deixa esse velho louro muito puto. E o Javier fica pensando, uma pá de ferro. Ele pediu pro ferreiro forjar isso. E lá na arquibancada o pai dele tá totalmente decepcionado, dizendo que esse pirralho tá brincando até nessa situação. Mas o Javier olhando isso fica pensando, brincando? Talvez não. Se você soubesse o que ele fez nesse último mês, ele faz treinamentos básicos de manhã sem reclamar, e depois ele vai para a área de construção e ensinar os moradores sobre o Woodle. E então treinava esgrimas de noite até cair no sono. Esse não é o espírito de alguém que está apenas brincando, pensando que ele tem certeza que o jovem mestre Lloyd está totalmente sério. E assim o barão fala que o duelo entre o Lloyd e Fronteira e o cavaleiro Newman vai começar agora. E assim ele dá o sinal, e os dois já estão preparados, e o Javier olhando pra ele pensa que essa postura é meio bunda. Mas daí o cavaleiro já vai pra cima do Lloyd, perguntando se ele acha que ele é uma piada pra ele. E com o movimento ele consegue defender o ataque do cavaleiro usando a pá, o que deixa já o pai dele, o Javier, bem surpresos. E o velho louro pensa que ele não vai dar uma segunda chance pra ele, mas depois de mais um ataque o Lloyd consegue defender usando a pá, o que deixa o Javier completamente chocado, pensando que o movimento dele é extraordinário e eficiente, técnica especializada usada em batalhas reais. É como se fosse uma técnica de espada que evoluiu por muitos anos, e isso já deixa o loiro velho bem surpreso. E o Lloyd já dá aquele sorrisinho de canto, pensando no porquê ele tá tão surpreso. Todo homem na Coreia sabe fazer isso. E ele diz que essa é uma técnica de combate moderno, o Bayonet Charge. Meu Deus, que inglês excelente, cara. E assim ele basicamente ataca ele com a sua pá, pensando que uma pá é eficiente de muitas maneiras. E depois aquele cavaleiro golpeia ele de novo, mas ele consegue defender. E ele pensa que ele pode usar a pá como uma lâmina e como escudo. E com a força do Hultikultin, que é basicamente uma invertida com a pá, se ele fizer tudo isso, ele pode montar nela como um pong stick, o que deixa todo mundo pensando que ele só tá zoando com a cara daquele velho louro. E o Javier fica pensando, ele realmente tá brincando com a cara daquele cavaleiro? E o Lloyd continua sorrindo, mas o Javier pensa que não é isso. E na mesma hora aquele velho louro já tá muito puto e vai pra cima do Lloyd com tudo. E o Lloyd já se posiciona pra defender, pensando que primeiro, a arma que ele preparou pra bater nele foi essa pá. E segundo, foi a técnica básica de espada que ele aprendeu com o Javier. E ele continua atacando o cavaleiro sem deixar ele respirar, o que deixa ele já bem surpreso, perguntando se esse cara tá bêbado ou algo do tipo. Como ele ficou tão forte assim? E o Lloyd pensa que tem uma terceira coisa, que é a skill de sincronia de ferramentas de escavação, onde ele se torna um só com a pá, de corpo e espírito. E assim ele coloca até um pouco de poder na ponta da pá, e já se prepara pra dar um golpe final nesse cavaleiro. E ele lembra que a expressão favorável do Javier aumentou em 1 durante o treino. E pro barão e a baronesa que viram o treino dele, aumentaram 2 e 3. E com isso ele acumulou 97 de RP. E assim ele aprendeu essa habilidade extra escavação. E ele pensou que essa era uma habilidade bem legal. E é essa habilidade que ele vai usar pra finalizar esse cavaleiro. Mas o cavaleiro, vendo que tá perdendo a calma, se acalma e dá uma respirada. E começa a pensar que ele não tem escolha. Ele não imaginava que seria necessário usar isso pra uma pessoa ordinária como ele. Então ele basicamente começa a ativar sua aura, o que já deixa o
Javier é bem surpreso. E o Lloyd, vendo o poder transbordando do corpo dele, pensa que ele tá no estado de acelerar sua própria mana. E esse é o coração da mana. E assim que ele vai, Louro faz a sua pose e fala que essa é a realidade, seu patife. O que deixa o Lloyd bem caladinho. E dessa maneira aquele cara já vai pra cima do Lloyd com sua habilidade. E o Javier fica pensando que pra alguém sem talento nos últimos 10 anos, incluindo qualquer pessoa ordinária, seria necessário pelo menos 5 anos pra desenvolver o coração da mana. E é impossível pro Mestre Lloyd bloquear esse ataque. E assim aquele velho Louro já vai atacar o Lloyd com tudo. Mas o Javier fica pensando que normalmente seria. E aquele velho Louro já vai com tudo pra atacar o Lloyd, pensando que normalmente ele é um idiota. E o Lloyd tá lá tentando se defender. E o Louro pensa que vai esmagar ele e a sua pá e vai quebrar sua cabeça. E a baronesa e o pai deles ficam chocados porque aquele cavaleiro tá indo com tudo pra cima do filho deles. E assim, tanto a espada e a pá se chocam, o que faz o cavaleiro ficar totalmente surpreso. Como assim ele conseguiu defender? E o Lloyd sente que a força do corpo dele tá afundando. Mas ele já tinha tudo programado, pensando que a quarta skill que ele preparou foi essa, a técnica de mana, que fez de Javier o homem mais forte da novel, a técnica de núcleo Azrahan. E assim ele consegue também usar meio que um coração de mana. E o cara já tira sua espada pensando que a mana dele foi absorvida, ele não sabe o que tá acontecendo. E rapidamente o Lloyd já vai pra cima dele com sua pá, e já acerta a pá bem na cara do cavaleiro, fazendo até o dente dele voar. E ele olhando pro seu dente voando só pensa, mas o que diabos é isso? O meu dente? E depois de acertado outro golpe no seu queixo, e depois que ele já tá quase desacordado, o Lloyd vai lá e finaliza ele com um golpe no meio da sua cabeça. E o cara já cai no chão desacordado, o que deixa tanto os trabalhadores e cavaleiros em volta, e o seu pai completamente chocados. E a população se pergunta como foi que o jovem mestre Lloyd venceu. Esse garoto é um absurdo. E esse barão completamente chocado só anuncia que o Lloyd Fronteira ganhou o duelo. E o velho que acordou escuta o que foi que ele disse. Como um expert espadachim, poderia perder pra uma escória como ele. E o Lloyd já se aproxima dele e fala, você ouviu isso? Eu ganhei o duelo. Vamos dizer assim, você foi totalmente solado. E essa é a tão esperada hora da punição. E assim ele arma pra dar um golpe no cavaleiro, o que deixa ele bem surpreso. Mas o pai dele já começa a gritar, mandando o Lloyd parar, perguntando o que ele vai fazer. O duelo já acabou. Mas o Lloyd, que já tá todo encapetado, só fala que agora que vai começar a diversão. E começa a bater no cavaleiro e espancar ele com a pá. O que deixa o pai dele completamente maluco. Ele começa a gritar pra você deixar muito like nesse vídeo e se inscrever no canal. E comenta a parte 2 que eu com certeza vou trazer a parte 2 dessa obra, porque essa obra é sensacional. E é sem dúvidas uma das minhas obras favoritas. E eu espero muito que dê certo aqui no canal pra eu continuar trazendo e me divertindo com vocês. Porque você pode achar que no comecinho o Lloyd é pirado, mas meu amigo, nos atuais ele é completamente maluco da cabeça. Ah, é claro, se você quiser me ajudar financeiramente no final do mês e apoiar ainda mais o canal, você pode fazer parte da comunidade de membros, preços e benefícios na tela. E nesse mês pode acreditar que eu vou trazer muita obra nova aqui pra vocês. Então agora eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau!